Olá, queridos alunos do nono ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão da nossa quarta aula da disciplina de História. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre Era Vargas, falando de alguns aspectos e mudanças decorrentes no Brasil nesse período, que ocorre aí, que se propaga entre os anos de 1930 a 1945. A classificada historicamente como Era Vargas, o período classificado historicamente como Era Vargas. Então é importante nós lembrarmos alguns aspectos que já foram até mesmo discutidos, que são importantes nesse primeiro momento, que o governo ou a era Getúlio Vargas foi uma importante era na mudança de costumes e práticas de cunho social, político, econômico e até mesmo culturais no território brasileiro. Quando falamos em Era Vargas, é importante nós lembrarmos que a Era Vargas também foi marcada por diversas mudanças de cunho político, social e econômico. Quais foram elas, professor? Vamos falar sobre algumas. Entre mudanças e alterações no panorama sociopolítico, econômico e cultural brasileiro, nós tivemos aí a Revolução Constitucionalista, que ocorreu em 1932, ok? Nós tivemos também a Constituição, a promulgação da Constituição de 1934, que foi um importante acontecimento, inclusive na organização e reorganização de práticas sociais, produtivas, econômicas e culturais no território brasileiro. Tivemos ainda a criação da Ação Integralista Brasileira, a AIB, também classificada, ok? A Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Então nós tivemos também a criação da AIB e da ANL, ok? Que foram aí, que ocorreram durante a Era Vargas, durante o período do governo Getúlio Vargas entre 1930 e 1945. É importante lembrarmos ainda que houve também uma reestruturação política e econômica e ainda administrativa do Estado Novo, ok? Em vigência no território brasileiro durante esse recorte temporal, durante esse período. Tivemos ainda uma política paternalista varguista, já falamos, já tratamos sobre essa política adotada por Getúlio Vargas, praticada no território brasileiro, essa política do paternalismo, da prática do paternalismo, ok? Tivemos ainda transformações sociais e políticas trabalhistas, ok? Com inclusive a criação e consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, é o que significa a sigla CLT. Então nós tivemos também essa consolidação de leis trabalhistas que atenderam às necessidades, inclusive, dos grupos de operários da classe trabalhista, de algumas classes trabalhistas brasileiras, que lutavam pela melhoria das suas condições de desenvolvimento de trabalho, remuneração, ok? E até mesmo de frequência dessas práticas, ok? Das próprias jornadas de trabalho. Então, a consolidação das leis trabalhistas, ela representa um dos importantes acontecimentos, fatos históricos que se desdobraram aí entre os anos de 1930, a 1945, e que mudaram de forma significativa o panorama sociopolítico, econômico, trabalhista, cultural brasileiro, ok? Então, a consolidação das leis trabalhistas tem uma forte ênfase, característica e de mudanças no panorama organizacional no território brasileiro. Nós tivemos ainda a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, ok? A DIP, ok? Órgão responsável pela censura do período, Sabemos que a censura era uma estratégia até mesmo governamental, política naquele momento, para evitar toda e qualquer agressão contra o governo que estava em vigência no território brasileiro aí entre os anos de 1930 e 1945. Então tivemos aí também a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP, que tinha como propósito controlar o fluxo de informações que seriam propagadas
às grandes massas populacionais brasileiras, né, no território brasileiro, ok? Então, uma estratégia de controle e de manutenção do poder, é fato, né, se analisado de uma forma mais específica, foi uma estratégia que visava justamente acalmar os ânimos mediante algumas ações que desagradassem. Ok? Nós tivemos ainda também a Constituição de 1937, a reorganização dessa Constituição de 1937, que ocorreu em 1937 e que promoveu também importantes movimentos de mudança no panorama político brasileiro. Tivemos ainda a decadência do Estado Novo, que um importante acontecimento que decorre aí durante a era Vargas, a ascensão e crise do segundo governo de Vargas, ok? Que ocorre aí entre os anos de 1950 e 1954, né? Um pouquinho depois já do fim da era Vargas, mas que acabou tendo uma influência durante o período de 1930 a 1945. Então, essa segunda fase ela foi favorecida. Então, a ascensão desse movimento de cunho político, que se propagaria alguns anos depois, lá em 1950 a 1954, ela foi constituída, ok, durante os anos de 1930 e 1945. Então, por isso ele é referenciado ainda como um elemento da famosa Era Vargas que se estende aí por anos ininterruptos entre 1930 e 1945 e mais tarde de 1950 a 1954. Então, boa parte desses acontecimentos, inclusive que se desdobram entre 1950 e 1954, tiveram uma influência e constituição durante esse período de 1930 a 1945, que é caracterizado historicamente como Era Vargas pela prolongação do tempo, ok? Aí de aproximadamente 2 décadas, quase 2 décadas de ação política de forma ininterrupta, ok? Então, falamos aí sobre algumas dessas principais características. Espero que todos tenham compreendido, fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro, ok? Cuidem-se, até logo, tchau, tchau.